Nos confins da América do Norte, fica uma terra onde o inverno não é apenas uma estação, mas uma força implacável que molda todos os aspectos da vida. Aqui, as temperaturas caem a níveis que matariam em minutos quem não estivesse preparado. O vento uiva sobre extensões infinitas de neve e gelo, trazendo consigo a promessa de morte para aqueles que não se adaptam. Este é o Canadá no inverno, onde a sobrevivência não é garantida, mas sim conquistada ao longo de milênios de evolução e da pura determinação de suportar o que a natureza impõe, até mesmo aos seus habitantes mais resilientes. Para a vida selvagem canadense, o inverno não significa apenas suportar o frio. É um campo de batalha complexo, onde as relações entre predadores e presas mudam conforme as estações do ano, onde a comida se torna cada vez mais escassa e onde cada animal deve lidar não apenas com os elementos, mas também com a fome de seus vizinhos. O delicado equilíbrio que existe durante os meses mais quentes se transforma em algo muito mais desesperador e primitivo quando a temperatura cai e a neve começa a cair pesadamente. À medida que o outono avança para o inverno, os primeiros conflitos começam a emergir. Territórios que antes eram abundantes o suficiente para serem compartilhados tornam-se um bem precioso pelo qual vale a Os predadores precisam adaptar suas estratégias de caça à medida que suas presas tradicionais desaparecem na hibernação ou se tornam mais difíceis de rastrear na neve profunda. A competição por recursos se intensifica à medida que o inverno avança. Até mesmo os menores animais, como os chapins, precisam competir ferozmente pelo acesso ao suprimento limitado de insetos e sementes, disponíveis durante os meses mais frios. A dinâmica social dentro das espécies também muda drasticamente. Raposas do Ártico, que podem ter permanecido solitárias durante o verão, às vezes formam associações esparsas para aumentar suas chances de encontrar alimento. Ursos, que normalmente se evitam, exceto durante a época de acasalamento, podem se ver competindo pelos mesmos recursos limitados, enquanto se preparam para a hibernação. Essas interações podem rapidamente se tornar violentas, e o que está em jogo é nada menos do que a sobrevivência durante os longos e sombrios meses que virão. A raposa do Ártico emerge de sua toca enquanto os primeiros sinais do amanhecer pintam a paisagem nevada em tons de azul e prata. Sua transformação da pelagem marrom e cinza do verão para o branco imaculado do inverno agora está completa, tornando-o quase invisível contra a neve, exceto pela ponta preta de seu focinho e o brilho escuro de seus olhos. Essa criatura extraordinária, que não pesa mais que um gato doméstico, se tornou um dos sobreviventes do frio mais eficientes da natureza. A preparação da raposa para o inverno começou meses atrás, muito antes da primeira nevasca. Durante o breve verão ártico, ela se fartava de lemingues, pássaros, ovos e carniça, acumulando reservas de gordura que agora representam quase 20% do seu peso corporal. Essas reservas de gordura servem como isolante térmico e combustível, fornecendo energia durante os meses magros do inverno, quando as presas são escassas e a caça exige um esforço tremendo na neve profunda. Sua pelagem de inverno é uma maravilha. A raposa desenvolveu um subpelo denso de pelos finos que retém o ar quente próximo ao corpo, enquanto seus pelos mais longos a protegem do vento e da umidade.
A pelagem se estende até as almofadas das patas, proporcionando-lhe raquetes de neve naturais, que distribuem seu peso e proporcionam tração em superfícies geladas. Suas orelhas ficaram menores e mais arredondadas em comparação com o verão, reduzindo a perda de calor, enquanto seu focinho ficou mais curto para minimizar a exposição ao ar frio. A raposa para, na entrada de sua toca, farejando o ar com seus sentidos aguçados. Sua audição é tão aguçada que consegue detectar o movimento de um lemingue sob 60 centímetros de neve. Essa habilidade, combinada com sua paciência e reflexos extremamente rápidos, a torna uma caçadora formidável, mesmo nas condições mais adversas. A toca em si é uma rede complexa de túneis e câmaras que a raposa herdou de gerações anteriores ou escavou ao longo de várias estações. Algumas dessas tocas têm séculos de existência, foram passadas de geração em geração e se expandiram ao longo do tempo, formando elaboradas cidades subterrâneas. À medida que o inverno avança, o comportamento da raposa torna-se cada vez mais oportunista. Ela segue os ursos polares a uma distância segura, aguardando a oportunidade de se alimentar de suas presas. Ela ataca os estoques de alimentos de outros animais sempre que surge a oportunidade. Mais notavelmente, aprendeu a caçar focas em seus respiradouros. Um comportamento que exige paciência e precisão incríveis. A raposa pode esperar imóvel por horas ao lado de um buraco no gelo, pronta para atacar assim que uma foca emergir para respirar. A técnica de caça da raposa na neve é digna de admiração. Ela permanece imóvel, com a cabeça inclinada, atenta aos sons fracos da presa se movendo sob a superfície. Ao localizar um local, salta alto e mergulha de cabeça na neve, muitas vezes desaparecendo completamente. Frequentemente emerge com um lemingue ou rato do campo firmemente preso em suas mandíbulas. Esse comportamento, conhecido como mousing, exige uma precisão incrível e representa uma parte importante da dieta de inverno da raposa. O território torna-se crucial durante os meses de inverno. Uma única raposa pode ocupar uma área de até 30 quilômetros quadrados, marcando seus limites com seu cheiro e defendendo-os de intrusos. Esses territórios frequentemente se sobrepõem aos de outros predadores, levando a encontros perigosos. A raposa precisa equilibrar constantemente a necessidade de caçar com o risco de se tornar presa. Lobos, linces e até corujas grandes representam ameaças significativas à raposa do Ártico, forçando-a a permanecer constantemente alerta. O comportamento da raposa em sua toca muda ao longo do inverno. Durante os períodos mais frios, ela pode permanecer na toca por dias, enrolada como uma bola, com a cauda espessa enrolada em volta do corpo como um cobertor. Sua taxa metabólica diminui significativamente durante esses períodos de descanso, conservando energia para oportunidades de caça. A raposa pode sobreviver a temperaturas de até menos 40 graus Celsius, graças ao seu isolamento excepcional e às suas adaptações comportamentais. Sob a superfície gelada de um lago raso, uma figura imóvel jaz encravada entre rochas e detritos. A rã leopardo do norte, com sua pele verde manchada agora escurecida e imóvel, parece inerte na água turva. No entanto, este anfíbio está realizando um dos feitos de sobrevivência mais notáveis da natureza, existindo em um estado entre a vida e a morte, que lhe permite suportar meses de geada invernal sem respirar, comer ou se mover. A preparação da rã leopardo para a sobrevivência no inverno começa no início do outono, quando o frio causa mudanças fisiológicas drásticas.
Ao contrário dos mamíferos, que podem gerar seu próprio calor corporal, essa criatura de sangue frio precisa encontrar maneiras de sobreviver quando seu ambiente cai abaixo de zero. A rã começa a produzir proteínas especiais e compostos de glicose que atuam como um anticongelante natural, impedindo a formação de cristais de gelo em seus órgãos e tecidos vitais. À medida que as temperaturas continuam caindo, o sapo busca o refúgio perfeito para o inverno. Precisa de água suficientemente profunda para evitar o congelamento do fundo, geralmente de 1 a 1,5 metros. A rã se instala na lama macia ou se enfia entre rochas e troncos submersos, posicionando-se onde uma fina camada de água descongelada permanecerá durante os meses de inverno. Essa escolha precisa de localização, geralmente faz a diferença entre a sobrevivência e a morte. A transformação que ocorre com a chegada do inverno é extraordinária. O metabolismo do sapo diminui a níveis quase indetectáveis, e sua frequência cardíaca cai para apenas algumas batidas por hora. Sua respiração cessa completamente, pois seus pulmões param de funcionar e, em vez disso, o sapo absorve o pouco oxigênio de que necessita diretamente da água ao redor, através da pele. Seu sistema digestivo para completamente e a atividade cerebral é reduzida ao mínimo, permanecendo em um estado comparável à animação suspensa. A pele do sapo se torna a chave para sua sobrevivência no inverno. Durante os meses frios, este órgão extraordinário continua a funcionar como sistema respiratório e excretor. Células especializadas da pele conseguem extrair oxigênio dissolvido da água, eliminando também dióxido de carbono e outros resíduos. A pele deve permanecer permeável e, ao mesmo tempo, protegida do congelamento, um equilíbrio delicado mantido pelos compostos anticongelantes que circulam no sangue do sapo. A posição dentro do abrigo de inverno é crucial para sua sobrevivência. A rã precisa permanecer na fina camada de água que permanece acima do ponto de congelamento, geralmente a poucos centímetros da superfície do gelo. Se ficar muito fundo, os níveis de oxigênio podem se tornar insuficientes. Se ficar muito raso, corre o risco de congelar completamente quando ondas de frio extremo empurram o gelo para uma profundidade maior do que o normal. A capacidade da rã de sentir esses microambientes e se posicionar corretamente muitas vezes determina se ela sobreviverá à primavera. Os meses de inverno passam em absoluta imobilidade para a rã leopardo. Ao contrário dos mamíferos que hibernam, que podem se mover ocasionalmente, a rã permanece completamente imóvel de novembro a março ou abril. Seu corpo fica tão frio que se aproxima do ponto de congelamento da água, mas as proteínas anticongelantes previnem danos celulares. Esse estado é tão profundo que a rã não demonstra nenhuma resposta a estímulos que normalmente desencadeariam respostas imediatas de fuga. O gerenciamento de oxigênio durante esse período prolongado apresenta desafios únicos. A água fria contém mais oxigênio dissolvido do que a água quente, mas o movimento mínimo da rã limita a circulação de água pelo seu corpo. A posição da rã e as correntes sutis em seu refúgio de inverno são cruciais para manter a troca mínima de oxigênio necessária para o funcionamento de órgãos vitais em níveis extremamente reduzidos. O sistema imunológico do sapo fica praticamente inativo durante o inverno, deixando-o vulnerável a doenças e infecções. No entanto, as baixas temperaturas que ameaçam o sapo também retardam o crescimento de bactérias e patógenos nocivos, criando um equilíbrio natural. Algumas pesquisas sugerem que compostos anticongelantes também podem ter propriedades antimicrobianas, fornecendo proteção adicional durante esse período vulnerável. À medida que a primavera se aproxima e a temperatura da água começa a subir, o sapo precisa enfrentar a perigosa transição de volta à vida ativa.
Esse processo de despertar é gradual e crucial, pois um retorno muito rápido ao metabolismo normal pode causar danos ou morte celular. A frequência cardíaca da RAM aumenta lentamente, a respiração é retomada e a atividade cerebral retorna gradualmente aos níveis normais. Esse despertar do torpor invernal geralmente ocorre em sincronia com o aquecimento das águas rasas e o retorno das presas de insetos. Nas profundezas das pradarias, uma extensa rede de túneis e câmaras abriga um dos sobreviventes de inverno mais extraordinários do Canadá. O esquilo terrestre de Richardson passou meses preparando um abrigo subterrâneo que o protegerá do frio extremo da superfície, ao contrário de seus parentes arbóreos, que permanecem ativos durante todo o inverno. Este roedor terrestre desenvolveu a capacidade de entrar em hibernação completa, desligando seu corpo por até 8 meses por ano. A preparação do esquilo terrestre para a hibernação começa para valer no final do verão, quando o animal entra em uma fase de alimentação intensiva e acúmulo de gordura. Em apenas algumas semanas, um esquilo pode aumentar seu peso corporal em até 40%, armazenando gordura em depósitos especializados por todo o corpo. Essa gordura desempenha múltiplas funções: fornecer energia durante a hibernação, isolar órgãos vitais e fornecer a matéria-prima para a gordura marrom especializada, que pode gerar calor quando necessário. O sistema de tocas que abriga o esquilo hibernante é uma maravilha da engenharia que pode levar anos para ser construída. A câmara principal de hibernação fica até 3 metros de profundidade, bem abaixo do ponto de congelamento, onde as temperaturas permanecem relativamente estáveis durante todo o inverno. Múltiplos túneis de entrada fornecem rotas de fuga e ventilação, enquanto as câmaras laterais servem como áreas de armazenamento de alimentos e abrigos de emergência. A câmara de hibernação é revestida com grama e outros materiais macios para proporcionar isolamento e conforto. À medida que as temperaturas do outono começam a cair, o esquilo terrestre se prepara para seu longo sono. Ele sela a maioria das entradas de suas tocas com terra e vegetação, deixando apenas aberturas cuidadosamente escondidas para a circulação de ar. O animal coleta material adicional para o ninho e cria um ninho esférico dentro da câmara de hibernação. Ao contrário dos animais que simplesmente dormem profundamente, o esquilo terrestre se prepara para uma transformação fisiológica que beira o milagroso. O início da hibernação é desencadeado pela diminuição da luz do dia e pela queda das temperaturas, mas o processo é controlado por relógios biológicos internos, que evoluíram ao longo de milhares de anos. Ao entrar em hibernação, a temperatura corporal de um esquilo cai dos habituais 37 graus Celsius para apenas 2 graus Celsius, pouco acima do ponto de congelamento. Sua frequência cardíaca cai de mais de 300 batimentos por minuto para menos de 10 batimentos por minuto. E sua respiração torna-se tão lenta e superficial que pode parecer que parou completamente. Durante a hibernação, o metabolismo do esquilo desacelera para menos de 5% do seu ritmo normal, permitindo que ele sobreviva com reservas de gordura armazenadas por meses sem alimento. Essa redução drástica no gasto energético é alcançada por meio do desligamento coordenado de sistemas corporais não essenciais. A função renal desacelera drasticamente. O sistema digestivo fica inativo e até mesmo a atividade cerebral é reduzida aos níveis mínimos necessários para o suporte básico de vida. A regulação da temperatura durante a hibernação apresenta desafios únicos para o esquilo terrestre. Embora sua temperatura corporal caia drasticamente, ela deve ser controlada com precisão para evitar danos aos tecidos causados pelo congelamento. As reservas especializadas de gordura marrom ao redor dos órgãos vitais podem ser rapidamente metabolizadas para gerar calor quando necessário.
A hibernação do esquilo é periodicamente interrompida por breves períodos de excitação. Esses episódios de despertar ocorrem a cada poucas semanas durante a hibernação e estão entre os aspectos mais intensivos em energia da sobrevivência no inverno. Durante esses breves despertares, o esquilo pode ajustar sua posição, eliminar resíduos e, possivelmente, consumir pequenas quantidades de alimento armazenado. No entanto, esses despertares esgotam rapidamente as reservas de gordura. Portanto, sua frequência é crucial para o equilíbrio entre a manutenção necessária e a conservação de energia. O microambiente da toca desempenha um papel crucial para o sucesso da hibernação. A câmara profunda protege contra flutuações de temperatura, enquanto o solo ao redor atua como isolante. Os níveis de umidade devem ser cuidadosamente mantidos para evitar a desidratação, e a ventilação deve ser suficiente para evitar o acúmulo de dióxido de carbono. A escolha do local de hibernação e a construção da toca pelo esquilo influenciam diretamente suas chances de sobrevivência até a primavera. O risco de predação persiste mesmo durante a hibernação, pois doninhas, cobras e outros predadores podem descobrir e entrar em sistemas de tocas. Os múltiplos túneis de fuga e a câmara de hibernação profunda do esquilo terrestre oferecem alguma proteção, mas sua incapacidade de reagir rapidamente durante a hibernação profunda o torna vulnerável. Alguns sistemas de tocas incluem câmaras falsas e redes de túneis labirínticos, que ajudam a confundir potenciais predadores. O momento da emergência da hibernação é crucial para minha sobrevivência e o sucesso reprodutivo do esquilo terrestre. Emergir muito cedo pode levar ao risco de tempestades no final do inverno e escassez de alimentos, enquanto emergir muito tarde pode significar perder a curta temporada de reprodução e as oportunidades ideais de alimentação. Os machos geralmente saem primeiro para estabelecer territórios e competir por parceiras, seguidos pelas fêmeas algumas semanas depois. Através da neve profunda da floresta boreal, uma figura imponente move-se com surpreendente graça entre os imponentes abetos e abetos. O alce, com mais de 2 metros de altura na cernelha e pesando o equivalente a um carro pequeno, representa um dos exemplos mais impressionantes da natureza, de como o tamanho pode ser uma vantagem para a sobrevivência no inverno. Este maior membro da família dos cervídeos desenvolveu adaptações extraordinárias que lhe permitem não apenas sobreviver, mas prosperar em condições que desafiam até mesmo as espécies mais adaptadas ao frio. A preparação dos alces para o inverno começa com uma mudança drástica em seu comportamento e fisiologia durante os meses de outono. À medida que as horas de luz do dia diminuem e as temperaturas caem, o metabolismo do animal começa a desacelerar significativamente, reduzindo suas necessidades energéticas em até 30%, em comparação com os níveis do verão. Esse ajuste metabólico permite que ele sobreviva com alimentos de menor qualidade e ingestão calórica reduzida durante os meses em que a vegetação nutritiva é escassa. O desenvolvimento da pelagem de inverno do alce é uma obra-prima da engenharia de isolamento natural. No final do verão, o animal desenvolve uma densa camada de pelos ocos, que podem atingir até 15 centímetros de comprimento. Esses pelos ocos retêm o ar e proporcionam um isolamento excepcional, enquanto sua cor escura absorve a radiação solar, proporcionando maior aquecimento. Abaixo dessa camada externa, um subpelo espesso de pelos finos cria camadas adicionais de isolamento que mantêm o alce aquecido, mesmo em temperaturas abaixo de -40 graus Celsius. O enorme tamanho do animal, que pode parecer uma desvantagem na neve profunda,
Na verdade, oferece vantagens significativas para a sobrevivência no inverno. Suas pernas longas permitem que ele caminhe pela neve, que prenderia animais menores, e seus cascos largos funcionam como raquetes de neve naturais, distribuindo seu peso sobre a superfície nevada. Sua grande massa corporal também lhe confere vantagens térmicas, já que a relação entre área de superfície e volume corporal significa que os alces perdem calor mais lentamente do que animais menores. As estratégias de alimentação sofrem mudanças drásticas à medida que o inverno avança e a profundidade da neve aumenta. Os alces transitam de uma dieta variada de verão, incluindo plantas aquáticas, folhas e brotos, para um cardápio de inverno mais limitado, focado principalmente em plantas lenhosas. Galhos de salgueiro, álamo, bétula e abeto balsâmico tornam-se sua principal fonte de alimento, exigindo que os alces consumam até 20 quilos de material lenhoso por dia para atender às suas necessidades nutricionais. O sistema digestivo do alce evoluiu especificamente para lidar com essa exigente dieta de inverno. Seu estômago de 4 câmaras, semelhante ao do gado, permite a fermentação prolongada de matéria vegetal lenhosa, quebrando a celulose e extraindo nutrientes da vegetação que seriam indigestos para a maioria dos outros animais. Esse processo digestivo especializado gera calor interno considerável, o que ajuda a manter a temperatura corporal durante períodos mais frios. O comportamento de forrageamento torna-se cada vez mais estratégico à medida que o inverno avança. Os alces aprendem a identificar as espécies de pastagem mais nutritivas e as classes etárias, preferindo galhos mais jovens, com maiores níveis de proteína e carboidratos digestíveis. Eles criam padrões de alimentação distintos, pastando sistematicamente por áreas e retornando aos locais produtivos repetidamente ao longo do inverno. Esse comportamento cria linhas de pastagem visíveis na floresta, onde toda a vegetação acessível foi consumida até uma altura que o alce consegue alcançar. O comportamento social dos alces muda significativamente durante os meses de inverno. Embora geralmente solitários durante o verão, eles podem formar grupos soltos em áreas com boas pastagens e abrigo do vento. Esses abrigos de inverno oferecem benefícios mútuos, pois vários animais criam trilhas compactas na neve profunda, reduzindo o gasto energético de todos os membros do grupo. No entanto, a competição por áreas de pastagem privilegiadas pode levar a encontros agressivos entre indivíduos. A termorregulação apresenta desafios únicos para um animal tão grande em condições de frio extremo. Embora o tamanho e a pelagem do alce proporcionem excelente isolamento térmico, o animal precisa equilibrar cuidadosamente a conservação de calor com o calor gerado pela digestão e pelo movimento. Durante os períodos mais frios, os alces podem buscar abrigo em florestas densas que os protegem do vento, ou podem até mesmo se deitar na neve para aproveitar suas propriedades isolantes. O sistema cardiovascular do alce adaptou-se para atender às demandas da sobrevivência no inverno. O coração precisa funcionar eficientemente para circular o sangue por toda a estrutura maciça do animal, mantendo a temperatura corporal central. O fluxo sanguíneo para as extremidades pode ser reduzido durante o frio extremo para conservar o calor para os órgãos vitais, embora a pelagem espessa do alce se estenda até as pernas para proteger essas áreas vulneráveis. Os riscos de predação mudam drasticamente durante os meses de inverno. Embora os alces adultos tenham poucos predadores naturais devido ao seu tamanho e capacidade defensiva, a neve profunda pode torná-los mais vulneráveis a ataques de matilhas de lobos. A capacidade dos alces de navegar pela neve lhes dá vantagens, mas perseguições prolongadas em neve profunda podem ser exaustivas. Os lobos geralmente atacam alces enfraquecidos pelas condições rigorosas do inverno, ou presos em áreas onde a neve profunda limita sua mobilidade. A conservação de energia torna-se crucial à medida que o inverno avança e a qualidade dos alimentos diminui.
Os alces desenvolvem padrões de movimento eficientes, utilizando trilhas estabelecidas sempre que possível e evitando gastos desnecessários de energia. Eles podem reduzir seus períodos de atividade diária, passando mais tempo descansando e menos tempo forrageando ativamente, em comparação com seus comportamentos de verão. Essa adaptação comportamental ajuda a maximizar as reservas limitadas de energia durante os meses mais longos e frios. Nas profundezas das cavernas e minas abandonadas do leste do Canadá, um tipo diferente de preparação para o inverno está ocorrendo. Pequenos morcegos marrons, criaturas que pesam menos de 13 gramas, estão se reunindo em grupos que podem chegar aos milhares. Esses minúsculos mamíferos desenvolveram talvez a estratégia de sobrevivência mais extrema entre todos os animais de sangue quente. Essencialmente, inativar seus corpos durante todo o inverno em um estado de animação suspensa conhecido como hibernação. A preparação para esse feito notável começa no final do verão, quando os morcegos entram em um período de alimentação intensa, chamado hiperfagia. Durante essas semanas cruciais, um único morcego pode consumir mais da metade do seu peso corporal em insetos a cada noite. Esse frenesi alimentar permite que eles acumulem reservas de gordura que lhes permitirão sobreviver aos 6 ou 7 meses de hibernação que os aguardam. Seu peso corporal pode aumentar em até 50% durante essa fase preparatória. Com a chegada do outono, os morcegos iniciam o processo crucial de seleção de seus locais de hibernação. Eles procuram locais que mantenham temperaturas estáveis, logo acima de zero, com alta umidade para evitar a desidratação e que permaneçam intocados durante os meses de inverno. Eles preferem cavernas, mas minas abandonadas, prédios antigos e até mesmo grandes ocos de árvores também podem funcionar. Os morcegos podem viajar centenas de quilômetros para chegar ao local perfeito para hibernar, às vezes retornando ao mesmo local ano após ano. O comportamento de amontoamento dos pequenos morcegos marrons durante a hibernação é essencial para a sua sobrevivência. Centenas ou até milhares de indivíduos se amontoam nas paredes e tetos das cavernas, com seus pequenos corpos pressionados uns contra os outros. Esse amontoamento tem múltiplas funções. Ajuda a junta a manter temperaturas estáveis, reduz a perda de água devido à umidade compartilhada e fornece proteção contra predadores que possam se aventurar em seus abrigos. Uma vez iniciada essa hibernação, a transformação fisiológica do morcego é praticamente milagrosa. Sua frequência cardíaca cai de mais de 400 batimentos por minuto para apenas 25. Sua respiração torna-se tão lenta e superficial que pode levar vários minutos entre cada respiração. Sua temperatura corporal cai drasticamente de 40 graus Celsius para pouco acima da temperatura ambiente da caverna, frequentemente oscilando entre 2 e 5 graus Celsius. Essa redução drástica na atividade metabólica permite que ele sobreviva com suas reservas de gordura por meses sem alimento. A posição de hibernação do morcego é cuidadosamente escolhida. Ele fica pendurado de cabeça para baixo no teto da caverna, envolto em suas asas como uma pequena capa. Essa posição permite que ele acorde rapidamente e voe para longe se perturbado, enquanto as membranas em suas asas fornecem isolamento adicional. A força de preensão do morcego aumenta quando ele perde a consciência, garantindo que ele não caia do poleiro durante os longos meses de sono. No entanto, a hibernação não é um estado completamente estático. Periodicamente, a cada poucas semanas, os morcegos precisam despertar de sua hibernação profunda para realizar funções corporais essenciais. Esses episódios de despertar consomem muita energia, pois consomem rapidamente suas valiosas reservas de gordura.
Durante esses breves despertares, que podem durar apenas algumas horas, os morcegos podem mudar de posição, beber água, se disponível, e eliminar resíduos. Alguns pesquisadores acreditam que esses despertares são necessários para a manutenção do sistema imunológico e o reparo celular. A maior ameaça aos pequenos morcegos marrons em hibernação surgiu nas últimas décadas, na forma da doença do nariz branco, uma doença fúngica que se desenvolve nos focinhos e asas dos morcegos em hibernação. Esse fungo interrompe o processo de hibernação, fazendo com que os morcegos acordem com mais frequência e esgotando suas reservas de gordura antes da chegada da primavera. Colônias inteiras, que antes contavam com milhares, foram reduzidas a apenas algumas dezenas de sobreviventes. Flutuações de temperatura durante a hibernação podem ser fatais. Se a temperatura da caverna cair muito, os morcegos precisam queimar energia adicional para evitar o congelamento de seus tecidos. Por outro lado, se as temperaturas subirem muito, sua taxa metabólica acelera, queimando as reservas de gordura mais rapidamente. As mudanças climáticas começaram a afetar os locais de hibernação, e alguns locais ficaram muito quentes ou apresentaram maior variabilidade de temperatura do que no passado. À medida que o inverno avança para a primavera, as reservas de gordura dos morcegos diminuem gradualmente. Ao emergirem da hibernação, podem ter perdido até metade do peso corporal. O momento do seu surgimento é crucial, pois seu despertar deve coincidir com o retorno dos insetos voadores. Se o fizerem muito cedo, correm o risco de morrer de fome em um mundo ainda preso nas garras do inverno. Se o fizerem muito tarde, perdem os insetos cruciais do início da temporada, dos quais precisam para recuperar suas forças para a próxima temporada de reprodução. A cabana do castor fica como uma fortaleza no meio do lago congelado. Sua estrutura abobadada se eleva acima do gelo com um ar de permanência e segurança. Dentro desta maravilha arquitetônica, uma família de castores criou um santuário quente e seco que os protegerá do rigoroso inverno canadense. O alojamento representa meses de construção dedicada, precisão de engenharia que rivaliza com as conquistas humanas, e um instinto de sobrevivência aprimorado ao longo de milhões de anos de evolução. Os preparativos para o inverno começaram para valer no final do verão, quando a família de castores trabalhou incansavelmente para fortalecer sua toca e expandir seu suprimento de alimentos. A toca em si é uma obra-prima de construção natural, construída com gravetos, troncos, lama e pedras entrelaçadas. A câmara interna fica acima do nível da água, acessível apenas por túneis subaquáticos, que permanecem descongelados mesmo quando o gelo da superfície atinge uma espessura suficiente para suportar o peso de um alce. As paredes da cabana são incrivelmente espessas, às vezes ultrapassando 1 metro de largura na base. Essa construção imponente proporciona excelente isolamento, mantendo a temperatura interna significativamente mais alta do que a externa. Nas noites mais frias de inverno, quando as temperaturas externas caem para menos 30 graus Celsius, o interior da cabana pode permanecer ligeiramente acima de zero, aquecido pelo calor corporal de seus ocupantes e isolado pela lama congelada e pelas paredes de madeira. A preparação mais crucial do castor para o inverno é criar uma reserva subaquática de alimento. Durante o outono, esses roedores industriosos derrubam dezenas de árvores, cortam-nas em pedaços fáceis de manejar e arrastam-nas para águas profundas perto de sua toca. Esses galhos e troncos são fixados ao fundo do lago, com pedras e lama, criando um depósito subaquático que alimentará a família durante os meses de inverno, quando não há vegetação fresca disponível.
O depósito de alimentos deve ser cuidadosamente planejado e construído. Os castores preferem a casca interna de álamos, salgueiros e choupos, que lhes fornece os nutrientes e calorias necessários para sustentar seus grandes corpos durante a dormência de inverno. Uma família de 4 castores pode armazenar várias toneladas de madeira em seu depósito, o que exige semanas de trabalho intensivo. O depósito deve estar localizado em águas profundas o suficiente para não congelar completamente, mas próximo o suficiente da toca para que os castores possam acessá-lo facilmente através de seus túneis subaquáticos. À medida que o inverno se instala na paisagem, o Lago dos Castores fica preso sob uma camada de gelo que pode atingir vários metros de espessura. Para os castores, essa camada de gelo oferece proteção e isolamento. Predadores como lobos e linces não conseguem mais alcançá-los, mas os próprios castores também ficam presos sob o gelo por meses. Seu mundo inteiro se transforma no reino subaquático escuro entre sua toca e seu suprimento de alimento. A fisiologia do castor é perfeitamente adaptada ao seu estilo de vida subaquático de inverno. Seus pulmões podem armazenar ar suficiente para mergulhos de até 15 minutos, permitindo-lhes nadar até suas reservas de alimento, coletar galhos e retornar à toca sem precisar emergir. Sua pelagem densa proporciona excelente isolamento em águas frias, enquanto seus pés palmados e cauda poderosa os tornam nadadores incrivelmente eficientes. Válvulas especiais em seus ouvidos e nariz impedem a entrada de água durante os mergulhos. A vida dentro da cabana de inverno segue um ritmo marcado pela necessidade de conservar energia e manter o calor corporal. A família de castores se aconchega para se aquecer, e a combinação do calor corporal mantém a cabana confortável. Eles se aventuram nas águas geladas apenas quando necessário para recuperar comida de seu esconderijo. O restante do tempo é gasto escovando seus pelos, essencial para manter suas propriedades isolantes, e socializando com seus familiares por meio de vocalizações suaves e contato físico. A dieta de inverno do castor consiste quase exclusivamente em madeira e casca. Seus dentes poderosos e músculos mandibulares fortes estão bem adaptados a esse alimento exigente. Eles extraem a casca interna nutritiva dos galhos armazenados, consumindo a camada de câmbio mais macia, e descartam a casca externa e a madeira mais duras. Essa dieta é pobre em proteínas e rica em fibras, forçando os castores a comerem quase constantemente quando não estão dormindo para suprir suas necessidades calóricas. A regulação da temperatura torna-se crucial durante os meses de inverno. Os castores não hibernam como outros mamíferos, por isso, precisam manter a temperatura corporal normal durante a estação fria. Sua pelagem espessa consiste em 2 camadas, um subpelo denso e impermeável que retém o ar como isolante, e pelos mais longos que repelem a água e fornecem proteção adicional. A escovação regular é essencial para manter a saúde dessa pelagem, e os castores dedicam um tempo considerável todos os dias limpando e condicionando sua pelagem com óleo de glândulas especiais. A dinâmica social dentro da toca do castor durante o inverno é fascinante de observar. A unidade familiar, geralmente composta por 2 adultos e seus filhotes do ano atual e do ano anterior, precisa coexistir no espaço relativamente confinado da toca por meses. Os conflitos são resolvidos por meio de vocalizações, contato físico suave e hierarquias estabelecidas. O casal adulto mantém seu vínculo por meio da higiene mútua e da responsabilidade compartilhada pela manutenção da toca e pelo fornecimento de alimento. Uma pequena figura desliza entre os galhos nevados de um abeto. Seus movimentos são tão rápidos e erráticos que parecem se materializar e desaparecer em um instante.
chapim de cabeça preta, que pesa pouco mais do que alguns clipes de papel, representa um dos exemplos mais notáveis da natureza de como o tamanho não determina a sobrevivência. Essas pequenas aves não apenas sobrevivem ao inverno canadense, mas prosperam em condições que forçam animais muito maiores a hibernar ou migrar para o sul. Durante os meses de outono, os chapins reais se dedicam à caça intensiva de esconderijos, escondendo milhares de sementes e insetos em fendas de cascas, sob líquens e outros locais escondidos em seu território. Cada ave pode criar até 1.000 esconderijos individuais e, surpreendentemente, consegue se lembrar da localização de cada um por semanas ou até meses. Essa memória espacial é sustentada pelo crescimento sazonal do hipocampo, uma região do cérebro que aumenta de tamanho durante a temporada de forrageamento. A transformação física da ave para sobreviver ao inverno é igualmente impressionante. Suas penas mudam completamente no final do outono, substituindo a plumagem mais clara do verão por uma densa pelagem de inverno, com até 30% mais penas. Essas penas são dispostas em múltiplas camadas, criando espaços de ar morto, que proporcionam um isolamento excepcional. O chapim real pode afofar suas penas para aumentar essa camada isolante, às vezes dobrando seu tamanho aparente quando as temperaturas caem. Adaptações comportamentais são igualmente importantes para a sobrevivência no inverno. Os chapins reais formam bandos mistos durante o inverno, juntando-se a trepadeiras, pica-paus e outras aves pequenas em associações dispersas, que proporcionam múltiplos benefícios. Esses bandos oferecem maior vigilância contra predadores, conhecimento compartilhado das fontes de alimento e o efeito de aquecimento causado pelo empoleiramento conjunto de várias aves. A estrutura do bando apresenta uma hierarquia social complexa, com as aves dominantes obtendo acesso às melhores áreas de alimentação e aos locais de poleiro mais seguros. O comportamento alimentar do chapim real no inverno é uma maravilha de eficiência e adaptação. Sua dieta varia de insetos e aranhas de verão a uma combinação de sementes armazenadas, ovos e larvas de insetos que encontram em fendas de cascas e qualquer alimento fresco que encontrem. Eles desenvolveram técnicas de alimentação especializadas, como pendurar-se de cabeça para baixo, em galhos, para acessar fontes de alimento. O torpor, um estado de atividade metabólica reduzida, é talvez a adaptação mais notável do chapim real ao inverno. Nas noites mais frias, essas aves podem baixar a temperatura corporal em até 10 graus Celsius e reduzir sua taxa metabólica em até 35%. Essa hipotermia controlada permite que elas conservem energia durante as longas noites de inverno, quando as temperaturas podem cair abaixo de menos 30 graus Celsius. A ave deve cronometrar esse torpor com cuidado, pois se torna vulnerável a predadores e precisa de energia adicional para se reaquecer pela manhã. Os poleiros tornam-se cruciais para a sobrevivência no inverno. Os chapins reais procuram cavidades em árvores, antigas tocas de pica-paus e vegetação densa para abrigo noturno. Esses poleiros os protegem do vento e de predadores, ao mesmo tempo que os ajudam a conservar o calor corporal. Às vezes, várias aves se empoleiram juntas na mesma cavidade, compartilhando o calor corporal durante as noites mais frias. A seleção de poleiros é um comportamento aprendido, e aves experientes ensinam as mais jovens a localização dos melhores poleiros. O cérebro do chapim real passa por mudanças sazonais notáveis para facilitar sua sobrevivência no inverno. Além do crescimento do hipocampo, que facilita a memória espacial dos alimentos armazenados, as regiões associadas ao canto encolhem durante o inverno para redirecionar a energia para as funções de sobrevivência. As vocalizações da ave também mudam, com os cantos complexos da primavera e do verão sendo substituídos por chamados mais simples que ajudam a manter a coesão e a comunicação do bando em condições adversas.
O cérebro do chapim real passa por mudanças sazonais notáveis para facilitar sua sobrevivência no inverno. Além do crescimento do hipocampo, que facilita a memória espacial dos alimentos armazenados, as regiões associadas ao canto encolhem durante o inverno para redirecionar a energia para as funções de sobrevivência. As vocalizações da ave também mudam, com os cantos complexos da primavera e do verão, sendo substituídos por chamados mais simples, que ajudam a manter a coesão e a comunicação do bando em condições adversas. Por outro lado, os chapins podem se alimentar oportunisticamente de reservas criadas por outras espécies, principalmente trepadeiras e pica-paus. O clima apresenta desafios constantes para essas pequenas aves. Tempestades de gelo podem cobrir árvores e tornar suas fontes de alimento inacessíveis por dias. A neve profunda pode soterrar plantas baixas e fontes de alimento ao nível do solo. Ventos fortes podem tornar o voo perigoso e aumentar drasticamente o gasto de energia. Os chapins aprenderam a aproveitar as curtas janelas de tempo, intensificando sua alimentação durante os períodos de calmaria e buscando abrigo durante as tempestades. Através da neve profunda da floresta boreal, uma sombra desliza fluidamente entre os troncos escuros dos abetos e abetos. O lince canadense, com suas patas enormes e orelhas peludas, está perfeitamente adaptado à vida nesta região selvagem e nevada. Ao contrário de muitos predadores que sofrem durante os rigorosos meses de inverno, o lince evoluiu para prosperar quando a neve está mais profunda e fria. A característica mais marcante do lince, suas enormes patas, semelhantes a raquetes de neve, lhe conferem uma vantagem tremenda na neve profunda. Essas patas enormes, quase o dobro do tamanho de uma puma de tamanho semelhante, distribuem o peso do felino de forma tão eficaz que ele consegue caminhar na neve, que faria outros predadores afundarem e se esforçarem. As patas também são cobertas por pelos espessos, proporcionando isolamento e tração adicional em superfícies geladas. A preparação do lince do Canadá para o inverno tem menos a ver com armazenar alimentos ou desenvolver uma pelagem mais espessa do que com posicionamento e paciência. O lince não consegue hibernar nem migrar para climas mais quentes. Em vez disso, evoluiu para aproveitar as condições de inverno que, na verdade, melhoram seu sucesso na caça. À medida que a neve se acumula e as temperaturas caem, sua principal presa, a lebre da neve, torna-se cada vez mais vulnerável e fácil de rastrear. A relação entre o lince do Canadá e a lebre da neve é uma das relações predador-presa mais estudadas na natureza. Suas populações aumentam e diminuem em ciclos previsíveis, com o número de linces acompanhando o de lebres aproximadamente 2 anos depois. Durante os anos de pico populacional de lebres, a área de vida de um lince pode ser relativamente pequena, às vezes abrangendo apenas 10 a 15 km². Durante o declínio populacional de lebres, o mesmo lince pode precisar viajar 10 vezes mais para encontrar presas suficientes. A estratégia de caça do lince no inverno é uma obra-prima de furtividade e paciência. Sua pelagem densa, que se torna até 70% mais espessa durante os meses de inverno, permite que ele permaneça imóvel por horas, em temperaturas abaixo de zero, enquanto aguarda a chegada da presa. Sua coloração marrom e cinza mesclada, com manchas mais escuras, proporciona excelente camuflagem entre as sombras e a luz filtrada da floresta invernal. Rastrear na neve apresenta oportunidades e desafios para o lince. Embora a neve facilite o rastreamento de presas, também significa que seus próprios rastros são visíveis para presas e competidores em potencial. O felino aprendeu a usar trilhas existentes sempre que possível, seguindo trilhas de veados, leitos de riachos congelados e outros corredores naturais
para minimizar o gasto de energia ao se mover pela neve profunda. Os sentidos aguçados do lince são especialmente valiosos durante a caça no inverno. Sua audição excepcional permite detectar o movimento de presas sob a neve, semelhante ao comportamento de caça da raposa do Ártico. Seus olhos grandes são adaptados a pouca luz, o que lhe dá uma vantagem durante os longos períodos de crepúsculo dos invernos nórdicos. Seus bigodes sensíveis o ajudam a navegar no escuro e a detectar movimentos no ar que possam indicar a presença de presas. As tocas de inverno não são construções elaboradas como as de ursos ou lobos, mas abrigos simples que os protegem dos elementos. Um lince pode usar um tronco oco, um afloramento rochoso ou um denso matagal de galhos perenes. Esses abrigos são temporários, pois o felino se move frequentemente em seu território, seguindo os movimentos de suas presas e evitando áreas onde a caça não foi bem sucedida. A natureza solitária do lince é acentuada durante os meses de inverno. Embora ocasionalmente se alimentem de presas de lobos ou outras fontes de carniça, eles caçam principalmente sozinhos e mantêm territórios que mal se sobrepõem aos de outros linces. A marcação olfativa torna-se importante para a comunicação, pois os felinos deixam marcas de urina e arranhões, que transmitem informações sobre limites de território, status reprodutivo e identidade individual. A época de reprodução está intimamente ligada às estratégias de sobrevivência no inverno. O acasalamento ocorre no final do inverno, quando a abundância de presas e as condições climáticas podem ser avaliadas com mais precisão. As fêmeas atrasam a implantação dos ovos fertilizados, garantindo que os nascimentos ocorram no final da primavera, quando as condições de caça são ideais e as presas estão em seu pico reprodutivo. Esse período garante que as mães tenham alimento abundante enquanto criam e ensinam seus filhotes a caçar. O lince canadense enfrenta desafios únicos durante eventos climáticos extremos. Tempestades de gelo podem tornar a escalada em árvores perigosa e anular as vantagens acústicas das quais dependem para detectar presas. Períodos de clima quente que geram uma espessa camada de neve podem ser prejudiciais para o lince, pois a camada que suporta seu peso também pode suportar o peso de suas presas, eliminando a vantagem de seus pés com raquetes de neve. A competição com outros predadores se intensifica durante os meses de inverno. Lobos cinzentos, coiotes e até mesmo glutões podem roubar presas de linces ou competir pela mesma presa. O lince precisa equilibrar constantemente o gasto energético da caça, com o risco de perder presas para predadores maiores e mais agressivos. Sua capacidade de escalar lhes proporciona uma rota de fuga e uma opção para armazenar suas presas, já que às vezes as escondem em galhos de árvores, longe de necrófagos terrestres. A figura imponente de um urso pardo move-se lentamente pela floresta de outono. Sua pelagem espessa já começando a mostrar o denso subpelo que o protegerá durante o inverno. Cada passo é deliberado. Cada busca por comida é crucial, enquanto esse predador de topo se prepara para uma das estratégias de sobrevivência mais extraordinárias da natureza. A hibernação, o método do urso pardo de sobreviver ao inverno, representa milhões de anos de refinamento evolutivo e adaptação fisiológica. A preparação do urso para a hibernação, conhecida como hiperfagia, o transforma em uma máquina de comer de proporções incríveis. Durante o final do verão e os meses de outono, um urso cinzento pode consumir até 20.000 calorias por dia, em comparação com as 5.000 calorias que consumiria durante o verão.
Esse frenesi alimentar pode resultar em ganhos de peso de 1,3 a 2 quilos por dia, com alguns ursos dobrando seu peso corporal antes de entrarem em hibernação. Cada fruta, salmão, raiz e pequeno mamífero se torna combustível crucial para o longo sono que os aguarda. Escolher uma toca de hibernação é uma decisão crucial que um urso toma após considerar cuidadosamente vários fatores. A toca ideal oferece isolamento contra o frio, proteção contra a precipitação, estabilidade para evitar desabamentos e proteção contra potenciais ameaças. Os ursos podem escavar novas tocas a cada ano ou reformar as existentes, às vezes passando semanas preparando o refúgio de inverno perfeito. As tocas geralmente estão localizadas em encostas, voltadas para o norte, onde a neve acumulada proporciona isolamento adicional. A toca em si é uma maravilha da arquitetura natural. Escavada em encostas, sob raízes ou em cavernas naturais, a câmara tem o tamanho ideal para o urso entrar, se virar e se deitar confortavelmente. O túnel de entrada é deliberadamente pequeno para minimizar a perda de calor e geralmente é inclinado para cima para impedir a entrada de ar frio na câmara de dormir. O urso forra a toca com grama, folhas e outros materiais macios para criar uma cama confortável. Com a chegada do inverno e a chegada do urso à sua toca, inicia-se uma das transformações fisiológicas mais notáveis do reino animal. Ao contrário dos verdadeiros hibernadores, como esquilos terrestres ou morcegos, os ursos entram em um estado chamado torpor, no qual suas funções corporais diminuem drasticamente, mas eles ainda são capazes de acordar caso se sintam ameaçados. A frequência cardíaca do urso cai de cerca de 40 a 50 batimentos por minuto para apenas 8. Sua respiração torna-se lenta e superficial, às vezes com longas pausas entre cada respiração. A temperatura corporal do urso cai apenas ligeiramente, de cerca de 38 graus Celsius para aproximadamente 34 graus Celsius. Essa redução relativamente moderada da temperatura, combinada com sua grande massa corporal e pelagem densa, ajuda a manter a função de órgãos essenciais, reduzindo drasticamente suas necessidades energéticas. Sua taxa metabólica cai para aproximadamente 25% do seu nível normal, permitindo que ele sobreviva com suas reservas de gordura por até 7 meses sem comer, beber, urinar ou defecar. Talvez o mais notável seja o fato de as ursas prenhes darem à luz durante a hibernação, geralmente em janeiro ou fevereiro. Os filhotes, minúsculos e indefesos ao nascer, alimentam-se e crescem no calor da toca, enquanto a mãe permanece letárgica. A capacidade da fêmea de produzir leite rico enquanto seu próprio corpo sobrevive com reservas de gordura representa um dos feitos mais impressionantes da engenharia biológica da natureza. Os filhotes permanecem na toca com a mãe até a primavera, aprendendo habilidades essenciais de sobrevivência na segurança de seu berçário subterrâneo. As reservas de gordura do urso desempenham múltiplas funções além do simples armazenamento de energia. Elas atuam como isolantes, ajudando a manter a temperatura corporal na toca fria. Depósitos especializados de gordura marrom ao redor de órgãos críticos proporcionam rápida geração de calor quando necessário. O corpo do urso também recicla ureia, que normalmente seria tóxica, em proteínas úteis, prevenindo assim a perda muscular durante longos períodos de inatividade. O equilíbrio hídrico durante a hibernação apresenta desafios únicos que o corpo do urso consegue lidar por meio de adaptações extraordinárias. Os ursos não bebem nem urinam durante a hibernação, mas reciclam a água do metabolismo da gordura e a reabsorvem da bexiga. Essa reciclagem previne a desidratação e elimina a necessidade de sair da toca durante os meses mais frios. Os rins e o fígado do urso trabalham em perfeita coordenação para manter o equilíbrio eletrolítico adequado durante a hibernação.
O momento de entrada e saída da toca é influenciado por múltiplos fatores ambientais e fisiológicos. Os ursos normalmente entram em suas tocas quando o alimento é escasso e uma camada constante de neve se formou, geralmente entre outubro e dezembro. Eles saem quando as temperaturas quentes começam a derreter a neve e o alimento do início da primavera fica disponível, geralmente entre março e maio. Fêmeas prenhes, com seus filhotes recém-nascidos, são frequentemente as últimas a sair, garantindo que seus filhotes sejam fortes o suficiente para sobreviver ao mundo exterior. Nem todos os ursos hibernam com igual sucesso, e a qualidade da estação de alimentação pré-hibernação afeta diretamente sua sobrevivência no inverno. Ursos que entram em hibernação sem reservas de gordura suficientes podem ser forçados a abandonar suas tocas durante o inverno para procurar comida, uma situação perigosa que frequentemente resulta em morte. As mudanças climáticas começaram a afetar os padrões de hibernação, com invernos mais quentes às vezes, fazendo com que os ursos saiam muito cedo, antes de terem fontes de alimento suficientes. Perturbações nas tocas representam uma séria ameaça aos ursos em hibernação. Atividades humanas, exploração madeireira, mineração ou mesmo pesquisas sobre a vida selvagem podem fazer com que os ursos abandonem suas tocas, forçando-os a buscar novos abrigos durante a época mais difícil do ano. Perturbações repetidas podem esgotar as reservas de energia e reduzir significativamente as taxas de sobrevivência dos filhotes. O som evocativo perfura o ar revigorante do inverno, viajando por quilômetros de deserto nevado, com uma clareza que evoca espaços abertos e paisagens selvagens. O uivo do lobo cinzento é respondido por outro. E depois para outro. Até que a noite ressoe com a sinfonia selvagem de uma matilha se comunicando através de seu vasto território. Esses predadores de topo não apenas se adaptaram à sobrevivência no inverno, como a dominaram, transformando os desafios da estação em vantagens por meio de notável cooperação social e refinamento evolutivo. A preparação de inverno do lobo cinzento é fundamentalmente diferente daquela de animais solitários ou espécies que hibernam. Como predadores altamente sociais, os lobos precisam coordenar suas atividades como uma matilha, garantindo que cada indivíduo seu esteja fisicamente preparado para os meses exigentes que virão. Durante o outono, os membros da matilha se concentram em acumular reservas de gordura por meio de caçadas bem-sucedidas, mas não podem simplesmente se empanturrar como os ursos. Sua sobrevivência depende da manutenção de uma condição física ideal para a caça durante os meses de inverno. A estrutura social da matilha torna-se ainda mais crucial durante o inverno. O par-alfa não apenas lidera expedições de caça, mas também toma decisões cruciais sobre território, tocas e alocação de recursos. A hierarquia da matilha determina a ordem de alimentação das presas, com os animais dominantes comendo primeiro para garantir a força necessária para uma caçada bem-sucedida. Essa organização social garante que os caçadores mais habilidosos permaneçam em ótimas condições para alimentar todo o grupo. A pelagem do lobo sofre uma transformação drástica durante o inverno, transformando-se em uma camada dupla que proporciona um isolamento excepcional. Os pelos externos repelem a umidade e o vento, enquanto o subpelo denso retém o ar quente próximo à pele. Essa pelagem de inverno é tão eficaz que os lobos conseguem dormir confortavelmente na neve, mesmo em temperaturas de até menos 40 graus Celsius. Eles frequentemente se enrolam como uma bola compacta,
com a cauda espessa enrolada no focinho e nas patas, aproveitando o próprio calor corporal para criar um microclima quente. As estratégias de caça adaptam-se significativamente às condições de inverno. A capacidade da matilha de trabalhar em equipe torna-se ainda mais valiosa ao perseguir presas em neve profunda. Os lobos se revezam para abrir caminho na neve profunda, com os animais à frente, gastando enorme energia, enquanto os que seguem se beneficiam do caminho compactado. Ao caçar presas grandes, como alces ou veados, a matilha aproveita a neve, empurrando as presas para montes mais profundos, onde os ungulados são prejudicados por seu maior peso e menor área de superfície dos cascos. As grandes patas do lobo funcionam como raquetes de neve naturais, distribuindo seu peso de forma mais eficaz do que os cascos de suas presas. Suas pernas poderosas e marcha eficiente permitem que percorram grandes distâncias na neve sem gasto excessivo de energia. Uma matilha de lobos pode percorrer de 30 a 50 quilômetros em um único dia enquanto caça, rastreia presas e investiga potenciais fontes de alimento em seu território. Manter seu território durante o inverno exige vigilância constante e um gasto considerável de energia. A matilha precisa patrulhar fronteiras, que podem abranger de 200 a 1.000 quilômetros quadrados, demarcando seu território com postes de cheiro e permanecendo alerta para matilhas vizinhas e outros predadores. As áreas de distribuição durante o inverno frequentemente se sobrepõem às de outras espécies predadoras, o que pode levar a encontros perigosos com ursos emergindo da hibernação, linces defendendo suas presas, ou matilhas de coiotes competindo por recursos semelhantes. A carniça torna-se cada vez mais importante durante os meses mais rigorosos do inverno. Lobos se alimentam avidamente de carniça, até mesmo de animais mortos pelo frio, pela fome ou por outros predadores. Essa alimentação oportunista ajuda a conservar a energia que, de outra forma, seria gasta na caça e fornece nutrição essencial durante os períodos de escassez. A estrutura social da matilha garante que até mesmo as oportunidades de coleta de alimentos sejam exploradas com eficiência, com batedores localizando carcaças e a matilha trabalhando em conjunto para defender fontes valiosas de alimento de outros necrófagos. Durante o inverno, as tocas servem principalmente como abrigo durante o mau tempo, em vez de lares permanentes. Os lobos podem usar afloramentos rochosos, florestas densas ou até mesmo tocas abandonadas de castores, como abrigo temporário durante nevascas ou ondas de frio extremo. Esses abrigos os protegem do vento e os ajudam a conservar o calor corporal nas condições mais adversas. Ao contrário de muitas outras espécies, os lobos permanecem ativos durante todo o inverno, caçando e viajando independentemente das condições climáticas. O sistema de comunicação da matilha torna-se essencial para a coordenação durante as caçadas e jornadas de inverno. O uivo desempenha múltiplas funções. Ajuda a manter o contato entre os membros da matilha a longas distâncias, coordena as atividades de caça e fortalece os laços sociais dentro do grupo. As propriedades acústicas do ar invernal, especialmente durante noites frias e silenciosas, permitem que essas vocalizações sejam ouvidas por muito mais tempo do que em outras épocas do ano. O momento da reprodução nos lobos está intimamente ligado à sobrevivência no inverno e à disponibilidade de recursos. O acasalamento ocorre no final do inverno, geralmente em fevereiro ou março, quando a matilha pode avaliar a capacidade de carga de seu território e o sucesso de suas estratégias de sobrevivência no inverno. O momento da gestação da fêmea alfa garante que os filhotes nasçam no final da primavera, quando as presas estão em plena fase reprodutiva, fornecendo alimento abundante para a mãe lactante e sua crescente família. A dinâmica do rebanho durante o inverno
pode ser seriamente testada pela escassez de alimentos e condições adversas. Membros mais fracos ou mais subordinados da matilha podem ser forçados a deixar o grupo, tornando-se lobos solitários, com chances de sobrevivência drasticamente reduzidas. Esses lobos, ao se dispersarem, precisam estabelecer novos territórios ou encontrar parceiros para formar novas matilhas, um processo perigoso que frequentemente ocorre durante as condições climáticas mais adversas. A taxa de mortalidade de lobos solitários durante o inverno pode ultrapassar 80%. As interações entre espécies se intensificam durante os meses de inverno, à medida que a competição por recursos limitados aumenta. Alcateias de lobos podem entrar em conflito com ursos cinzentos que emergem da hibernação, competir com alcateias de coiotes por presas menores ou entrar em choque com linces pardos por áreas de caça. Esses encontros podem ser fatais, com ferimentos potencialmente fatais, quando recursos médicos não estão disponíveis e as reservas de energia são cruciais para a sobrevivência. As adaptações extraordinárias que permitem que essas espécies prosperem nos invernos rigorosos do Canadá representam milhões de anos de refinamento evolutivo. Cada animal desenvolveu estratégias únicas, que parecem quase impossivelmente especializadas. Essas adaptações criam uma complexa rede de interações que define o ecossistema de inverno canadense. Entretanto, esse antigo equilíbrio agora enfrenta desafios sem precedentes devido à atividade humana. As mudanças climáticas estão alterando os parâmetros fundamentais que esses animais evoluíram para explorar. Invernos mais quentes interrompem os ciclos de hibernação. Padrões climáticos imprevisíveis afetam a disponibilidade de alimentos e mudanças na precipitação alteram as condições da neve, da qual muitas espécies dependem para caça e sobrevivência. O impacto humano sobre esses extraordinários sobreviventes do inverno apresenta um contraponto preocupante às suas extraordinárias adaptações. Nossa influência alcança até as áreas selvagens mais remotas, afetando esses animais de maneiras óbvias e sutis, imediatas e de longo prazo. O desenvolvimento industrial fragmenta os vastos territórios de que os lobos necessitam para caçar em matilha com sucesso. Estradas, oleodutos, operações madeireiras e atividades de mineração criam barreiras que interrompem os movimentos da matilha e forçam os lobos a entrar em conflito com as atividades humanas. A fragmentação do habitat resultante torna cada vez mais difícil para as matilhas manterem os vastos territórios de que necessitam para sobreviver aos invernos rigorosos. As populações de castores, embora estáveis em muitas áreas, enfrentam a pressão de mudanças nos níveis de água causadas pela construção de barragens, desvios de água e alterações nos padrões de precipitação. Seus sistemas de lagoas, cuidadosamente projetados, dependem de fluxos de água previsíveis e padrões sazonais que são cada vez mais alterados pela gestão humana da água. As áreas de inverno dos ursos pardos são cada vez mais perturbadas por atividades humanas. A exploração madeireira, a mineração, o uso de veículos recreativos e até mesmo a pesquisa sobre a vida selvagem podem forçar os ursos a abandonar suas tocas durante períodos críticos de hibernação. As mudanças climáticas agravam esses problemas, criando condições imprevisíveis nas tocas e alterando o tempo de disponibilidade de alimento, do qual os ursos dependem para ganhar peso antes da hibernação. No entanto, os esforços de conservação oferecem esperança para essas espécies extraordinárias. Áreas selvagens protegidas preservam habitats cruciais e mantêm as conexões ecossistêmicas de que esses animais precisam.
Programas de pesquisa nos ajudam a entender suas necessidades e a desenvolver melhores estratégias de conservação. O conhecimento indígena e as práticas ecológicas tradicionais fornecem insights valiosos sobre a coexistência sustentável com a vida selvagem invernante. O futuro dessas espécies dependerá em grande parte das decisões tomadas hoje em relação à política energética, ao uso da terra e às prioridades de conservação. Cada um desses animais extraordinários demonstrou sua capacidade de sobreviver aos mais severos desafios da natureza. A questão agora é se eles conseguirão sobreviver ao teste da influência humana em seu antigo lar de inverno. Em última análise, a história da sobrevivência no inverno no Canadá não se resume apenas a espécies individuais e suas extraordinárias adaptações. Trata-se da resiliência da própria vida, do poder da evolução para criar soluções para desafios aparentemente impossíveis e da rede interconectada de relações que sustenta ecossistemas inteiros durante os meses mais escuros e frios do ano. Essas 7 espécies dominaram a arte da sobrevivência, em condições que rapidamente custariam vidas humanas. Seu sucesso representa milhões de anos de tentativa e erro, seleção natural e refinamento evolutivo. Elas nos lembram que a vida encontra um caminho, mesmo nas circunstâncias mais extremas, e que a diversidade de estratégias de sobrevivência. Enquanto a aurora boreal dança no céu estrelado sobre a natureza selvagem canadense, essas criaturas extraordinárias continuam suas antigas rotinas de sobrevivência. A raposa do Ártico caça silenciosamente na neve. Os morcegos dormem pacificamente em suas tocas. Os castores descansam em segurança em suas tocas. Os chapins armazenam sementes para a refeição do dia seguinte. Os linces espreitam pacientemente pela floresta. Os ursos sonham em suas tocas de inverno e os lobos cantam suas canções selvagens para lá à lua gélida. Suas histórias continuam, estação após estação, ano após ano, como um testemunho do incrível poder adaptativo e da força duradoura dos espaços naturais que ainda existem em nosso mundo. Ao protegê-los, protegemos não apenas espécies individuais, mas também os processos que criam e sustentam a diversidade da vida na Terra. Você se surpreende com a forma como os animais sobrevivem ao frio extremo no Canadá? Conte-nos qual instinto de sobrevivência mais lhe chamou a atenção e deixe seus favoritos nos comentários. Você acha que essas criaturas e seu lar gelado merecem mais amor? Compartilhe este vídeo e ajude a espalhar a notícia. Gostou deste vislumbre do norte selvagem? Confira nosso vídeo anterior sobre a vida selvagem da savana africana, repleta de maravilhas animais inesperadas. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nossa